Sistema FREST, gestão de estoque, transferência de mercadoria entre setores. A transferência de mercadoria entre setores vai controlar a saída da mercadoria do estoque principal, do estoque de compras, para o estoque de ressuprimento, para o estoque de saída, para o estoque de venda. Então você vai ter como trabalhar com o estoque de entrada, que vai ser o seu estoque central, das quais as fichas de baixa vão ser linkadas. Neste caso, quando a gente trabalha com baixa automática, aí a baixa não vai ser linkado ao estoque central, vai ser linkado ao setor de saída. Do estoque central vai sair diretamente por transferência. E só vai dar baixa depois, lá naquele outro setor, quando for vendido ou quando for dado uma baixa manual, ou seja, por desperdício. Então você tem como informar aqui. Neste caso, setor origem, estoque central, que eu estou tirando de um setor, que é o meu setor de compra, como exemplo. Mas já me coloca também a quantidade que tem dessa mercadoria no estoque no momento. Neste caso, normalmente é feita uma rotina de transferência. Você cria um formulário de saída de mercadoria e depois disso é lançado no sistema. Então você pode tanto ter computador para ser lançado simultaneamente, como também isso ser lançado posteriormente através de um formulário. Aqui neste caso, você pegaria o produto, tem como fazer também aqui unidade de compra, que nesse caso não é nessa situação, eu vou colocar a quantidade exata que foi retirado, vou dar um outro exemplo com unidade de compras, não é esse exemplo aqui ainda. Vou colocar aqui a quantidade que foi retirada, que foi anotado aqui no formulário. Foram retirados 2,5 kg e foi levado para a cozinha. Então vem aqui, cozinha, e ele já preenche automaticamente, que já foi colocado desse lado de cá, as informações, ele já preenche para cá, só selecionando o setor e lançar. Então nesse caso, eu já lancei a mercadoria que está saindo do meu estoque e está indo para a cozinha para ser transformado, para ser porcionado, todo o trabalho com relação a esse item natura. Então estou tirando a minha carne que estava no meu estoque, no meu frigorífico, estou enviando para a cozinha. Outro exemplo poderia ser também um item de bar. Vou pegar aqui uma Coca-Cola. Neste caso do refrigerante, eu posso trabalhar também com unidade de compra, que ele pode converter a embalagem que você compra, por exemplo, pack com 12, caixa com 12, aí você coloca 1, ele já vai entender que estão indo 12 a cada um que você colocar, porque você está trabalhando com uma unidade de compra. O sistema já tem cadastrado várias unidades de compras, já vem cadastradas, e isso facilita bastante a estruturação. Existiria essa possibilidade também. Aqui eu ainda vou fazer o exemplo fazendo de forma unitária. Digamos que você não trabalhe para lançar a quantidade que foi anotada ou que te informaram ali naquele momento e você está lançando simultaneamente. Então selecionei a mercadoria, aí ele coloca também a quantidade que tem daquela mercadoria neste momento. E como eu falei, neste momento eu não vou ainda trabalhar com o fator de conversão. Eu compro pack com 12, caixa com 12. Toda vez que eu lançar 1, o sistema já vai entender que está sendo transferido 12 e não vai ser em unidade. Nesse caso aqui eu estou fazendo exemplo ainda de unidades. Então eu que teria que informar a quantidade unitária que saiu. Aí nesse caso o formulário vai estar lá anotado. Saíram 36 unidades, então tem que digitar aqui 36. São 36 unidades de refrigerante. Foram 3 packzinhos daquele. Poderia ser feito pelo fator de conversão. Também vou dar esse exemplo. Aqui, basicamente, você seleciona qual que é o setor, para onde que vai, o sistema já coloca diretamente para cá as informações que foram colocadas logo no início. Não precisa lançar de novo, não. Aí é só vir aqui e lançar. Ele já está lançado também. Um outro exemplo, aí já entraria a situação do fator de conversão. No sistema FREST já existem várias embalagens de compras já cadastradas. Então aqui eu vou te mostrar alguns, só para você ter uma ideia. Balde com 1,5 kg, balde com 1,3 kg, balde com 10 kg, dentre outros baldes. Aí vamos sequência. Barril 30 litros, barril 50 litros, que nesse caso ele vai se transformar um barril, transforma em 50 litros, ou se transforma em 30 litros. Bombona, caixa,
caixa com 4 unidades, 4 com 5 unidades, caixa com 6 unidades, caixa com 10 quilos, caixa com 5 quilos. Então tem várias caixas cadastradas. E aqui eu estou transformando a caixa que eu compro, por exemplo aqui, caixa com 12 unidades. Se eu lanço uma caixa dessa, o sistema entra 12 unidades. Então já tem vários cadastrados. Então são inúmeros fatores de conversões que já vem cadastrado para lhe facilitar. Você só vai dizer quais que você vai querer usar. Caso não exista o que você queira usar, também é possível até cadastrar fatores de conversão novos. Então aqui vou dar um exemplo de um produto que eu vou lançar com fator de conversão. Um whisky, um exemplo, que é uma estrutura já um pouco mais difícil, que algumas casas tendem a ter alguma dificuldade para controlar. Então vamos dar um exemplo bem simples. Whisky Black Label. Aqui eu vou colocar o fator dele, qual que é, já vai estar amarrado ao item. Aqui ele já está amarrado ao item, garrafa de 1 litro. E eu vou colocar a quantidade de garrafas que estão sendo tiradas. Digamos que tiraram 2 garrafas de 1 litro para levar para o bar. Então coloco aqui 2. Ao selecionar aqui o bar, olha o que o sistema vai fazer. Ele já está colocando para cá que estão saindo 2 garrafas, ok, do meu estoque, mas está indo para o bar 40 doses para serem utilizadas. Então você vai ter esse controle de quantas doses vão se transformar a sua garrafa. Exemplo de um controle de litragem de 50 ml. Aí daria realmente uma garrafa de 1 litro, 20 doses, mas aí entraria alguns casos, tem casas que tende a ter aquele controle já menor com relação à garrafa, então você poderia dizer que a garrafa de 20 renderia 18 doses, você pensando aí de repente no chorinho, que às vezes acontece e tal, mas tem casos que não, são 20 doses e não tem essa de chorinho. Então você tem que ver de acordo com a sua necessidade, mas o sistema tem como, de acordo com o que você precisar, a garrafa não necessariamente tem que ser 20 doses, pode ser garrafa de 10 doses, 15 doses, 18 doses, você que vai informar no cadastro de produtos. Então é bem simples também essa estrutura e vai facilitar bastante depois a transferência do item. E aqui é só transferir. Vem lançar e já vai transferir. Da forma que está aqui neste momento, eu salvando, o que vai acontecer? O sistema vai tirar aqui do meu estoque 2,5 kg de alcatra, vai mandar para minha cozinha, 2,5 kg. Coca-Cola lata, 36 unidades, vai mandar 36 unidades. E o whisky Red Label, foram tiradas 2 garrafas de 1 litro e está sendo enviado 20 doses. Neste caso aqui, você vai fazer o que? Lá no cadastro depois do cardápio, já é mais tranquilo, porque você não vai precisar controlar por ml, você vai controlar por dose. Você já estipulou quantas doses você quer que aquela garrafa renda. Então, posteriormente, toda vez que você vender um drink que leve 1 dose, que leve meia dose, que leve 2 doses, você vai baixar isso diretamente do seu bar. Se você vender um whisky, 1 dose de whisky, vai baixar diretamente 1 dose. Neste caso aqui tem 40, ficaria com 39. Eu vendi a garrafa inteira, baixa as 20 doses de uma vez só. Então tem essas possibilidades. De acordo com a estrutura, tem como parametrizar isso também no sistema. E aqui eu lancei a minha transferência.